Olá, amigos, tudo bem? Vamos lá, né? O que eu penso para esse vídeo é a gente falar um pouquinho, claro, eu sempre trago as minhas experiências pessoais, né, para a gente poder crescer junto. E, e um momento agora que eu estou achando super importante compartilhar é falar sobre o feminino, né, sobre a importância do feminino entrando nesse esquema de polaridade, né, que tudo é polar, tudo são polos e nós precisamos um do outro. Então, a gente pode perceber hoje que o masculino está muito mais à frente, né? E por isso tanta agressão, por isso tanto problema com a própria natureza se voltando contra a gente, podemos dizer assim, nos cobrando, né? Tamanha agressividade. E o que eu percebo é que o feminino ele se sente machucado e não é errado ele se sentir assim, porque é uma consequência natural, né, de uma falta de medida, de uma falta de equilíbrio. Então o que acontece é que o feminino ele bota uma força muito grande para poder vencer esse movimento que já está aí como uma onda há muito tempo, vocês sabem disso, né? E aí hoje o feminino se sente ameaçado diante de um candidato que, enfim, se coloca nesse lugar, né, de ameaça e o feminino com medo, né, de perder o que já conquistou. Então, assim, não estou aqui dizendo que esse candidato, para mim, tem esse posicionamento, até porque eu acho que há uma má interpretação aí. O ser humano é assim quando tem medo, interpreta muito radical as coisas, mas compreendo os dois lados, tá? Não vamos entrar nisso aqui. O fato é que o nosso país, o nosso mundo, ele está realmente com um masculino à frente, ainda. Então, o feminino precisa ficar mais radical para conseguir depois um equilíbrio. O fato é que, enquanto o feminino também achar que precisa lutar, é o masculino que está na frente também. Então, é uma luta que acaba sendo agressiva para os dois lados. E agressividade e reatividade emocional, qualquer radicalismo não faz bem para ninguém. Então, eu estou indo no macro, né? E espero agora colaborar um pouquinho para esse tema, com base nas minhas reflexões, nos meus insights da minha vida pessoal, que eu acho que todos somos iguais, né? Em determinados aspectos, somos mesmo, só vivemos em famílias diferentes, em situações diferentes, mas nós temos aí muitas coisas em comum. Então eu estava estudando aqui um pouco, né, a minha história com a minha mãe e é algo muito desafiador na minha vida. É o meu portal do feminino, né? E óbvio quem me conhece sabe que a energia do masculino ela atravessa em mim também. E nós não estamos aqui como mulheres e homens para deixar que a nossa energia própria, né, a energia feminina própria que vem comigo, fique com o masculino na frente. Isso causa desequilíbrio para mim, né? Assim como causa desequilíbrio para qualquer mulher que deixe que a energia do masculino passe na frente. Quem sai perdendo no final somos nós mesmos. E aí eu falo isso do feminino porque eu, no caso, vim mulher, mas os homens com a energia deles, né? Que também tem o feminino e o masculino e que não podem deixar que o feminino passe na frente, né? O masculino precisa estar sempre em equilíbrio com o feminino nos dois lugares, né? Por quê? Porque causa uma espécie de desajuste na própria balança, né? Não estou entrando aqui em casos específicos onde os homens vêm afeminados e as mulheres masculinizadas. Não é disso que se trata, tá? O que eu estou dizendo vou falar de mim para que vocês possam aí, cada um se encaixar dentro do que é próprio, né, para si.
Eu já entrei nessa encarnação com uma grande dificuldade com a minha mãe, né? É porque os nossos espíritos já tinham uma história de resgate mesmo. Não foi fácil a nossa história, não foi fácil de vidas anteriores. Em algum momento a gente realmente virou algo insuportável, o espírito de um para o espírito da outra, tá? Então eu já entro nessa encarnação e a minha mãe se sente muito mal enquanto está grávida de mim, muito quando ela nasce, ela tem depressão pós-parto, coisa que ela não teve com a minha irmã, né? Que a minha irmã veio primeiro. Então, isso por si só já mostra que há uma diferença, fato, de relação entre espíritos, tá? Isso eu estou falando de uma maneira bem resumida, e porque eu já fui, já voltei nessa questão muitas vezes, então para mim isso aí já foi, né? Não tem o que discutir. Isso o fato é que hoje minha mãe vem com uma história de transtorno psiquiátrico, ela vem com uma rebeldia muito grande, uma pessoa muito rebelde e sempre foi bastante rebelde, ao ponto de um determinado momento da vida ela escolheu uma religião mais radical, né? Até por conta do meu pai, que também escolheu e tal. E ela, quando tinha 10 anos de idade, por rebeldia, estava se balançando na escola e caiu, né? Um amiguinho até tentou avisar ela, olha, você vai cair. Aí que ela ficou mais se sacudindo lá na sacada mais forte e acabou caindo, tendo traumatismo craniano, o que quase a levou à morte. E de fato houve uma lesão do lobo frontal, o que é responsável pela nossa organização, pelo nosso filtro, pela nossa capacidade de articular bem, com início, meio e fim, uma conversa. E para completar, ela vem no signo de Gêmeos, que é um signo extremamente. Eu estou falando de luz e sombra, né? Então a gente vai falar da sombra. A sombra dos Gêmeos é complicada, né? Ainda mais a minha mãe tendo uma lesão no lobo frontal, ela acaba sendo uma pessoa que fala muito, né? Que se expressa demais e em determinados momentos não tem muita profundidade, nem início, meio e fim. Então, ela aparentemente, como ela é artista, ela parece uma pessoa com quem você pode discorrer sobre vários assuntos e é muito legal, mas por outro lado ela tem, né, uma sombra enorme que todos nós temos, ela também tem, que seria uma sombra comigo, né? De ataque, de defesa, de se sentir menos ou mais, muitas vezes. Então, ela tem o diagnóstico transtorno bipolar. Sempre foi uma relação muito difícil, embora eu sei e reconheço que ela sempre deu o melhor dela, né? Na verdade, o que ela passava era não conseguir lidar com as próprias sombras. E eu venho com uma história que faz com que apareçam as sombras dela. Não sei, algo puxa isso, né? Então, quando ela não está bem, ela está em crise, acaba que a gente sente mais o que acontece entre nós duas, né? Espiritualmente falando. E hoje, quando eu digo, ela chega a atacar mesmo, sabe? E em algumas vezes em desdobramento eu já fui atacada por ela e ela não tem essa consciência quando está em vigília, né? Só quando o ego dela fica fragmentado em surtos psicóticos, que não foram muitos que eu tenha visto. Minha mãe teve um período de surto que foi quando eu nasci e assim que eu tenha presenciado para valer foi um grande surto que ela teve quando meu pai se separou dela. Eu tinha 17 anos, né? Então, dos meus 15, mais ou menos, aos meus 17, foi um período muito difícil em relação à minha mãe. Aos 15, eu tentei suicídio, inclusive. Então, é claro que eu venho com muitas marcas em relação ao feminino. Então, eu estava tudo isso para ajudar vocês a entrarem, né, na história. E eu estou num momento muito bom da minha vida, assim, em todos os sentidos. É claro que não um momento perfeito, porque perfeição não existe. Quando você trabalha na luz, é muito delicado, você precisa estar sempre se cuidando, porque os ataques são sempre frequentes. Então, o meu marido sabe disso. Quem casa com uma pessoa
que trabalha na luz vai ter que se preparar, porque às vezes é tiro, porrada e bomba e vem por uns lados assim, e quem está junto acaba, claro, sofrendo. Então, tirando essa parte, né, que é uma parte sempre desafiadora, a gente tem que estar sempre se cuidando, por isso mesmo eu estou aqui em São Paulo e tenho feito muitos cursos de mediunidade. Vocês que me acompanham sabem que recentemente, não faz muito tempo, eu disse que o nosso caminho é um caminho sem bandeiras, sem gurus, sem assim, mestres, digamos assim, né? Eu trabalhava na Umbanda, trabalhei por um pouco período, comecei a me desenvolver na Umbanda, fiquei mais tempo na assistência, depois comecei como médium. Encontrei diversas dificuldades, como as pessoas encontram geralmente, e quando a gente está ainda no processo de nascimento espiritual, a gente, claro, tem um egão ainda a ser desmontado, os pontos fracos estão sendo vistos, mas não estão sendo totalmente controlados, a pessoa sofre muitos ataques, enfim. Fica complicado entrar em lugares onde as pessoas têm uma estrutura coletiva difícil, né? Então, isso acabou acontecendo comigo e eu me desencantei e falei, bom, não vou mais ser médium em lugar nenhum, não vou fazer parte de lugar nenhum. Só que aqui em São Paulo a coisa ficou um pouco puxada, porque já um pouco antes de eu vir para São Paulo, eu estou trabalhando demais, ou seja, eu estou ajudando muita gente e meu volume de trabalho aumentou muito. Então, o volume de ataques também aumentou muito. E eu acho que os ataques sempre nos deixam mais vigilantes e acabam que, se a gente está desperto, acaba fazendo bem para a gente. Faz bem para a gente crescer com eles. Só que aí aqui em São Paulo eu precisei entrar em cursos de mediunidade, né? Então eu estou correndo atrás. Eu já estava fazendo um curso, né, com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Acabei entrando em vários outros cursos, que aqui em São Paulo é super fácil acesso aos cursos. Né, o conhecimento aqui é muito forte e a energia é essa, né? De muito trabalho, muito estudo. Então montei todo o meu esqueminha aqui para poder viver minha vida de uma maneira simples e dar conta de tudo sem me perder de mim, né? E aí me peguei conhecendo novos lugares e comecei a perceber que aqui as pessoas têm mais acesso à cultura, têm mais acesso são mais educadas. Pelo menos onde eu estou frequentando, tá, gente? Onde eu tenho ido é o que eu tenho visto. Então, assim, aqui realmente você, em alguns momentos eu sinto como se eu não estivesse no Brasil. No sentido cultural, no sentido de educação, no sentido, né, das pessoas são diferentes. Né? Paulista é diferente de carioca. E é uma coisa que eu prezo muito, essa diferença está sendo muito positiva para mim. E estou aprendendo, né, aqui, estou tendo que até me reeducar em alguns aspectos. E aí eu comecei a conhecer lugares, né, como esse terreiro de Umbanda que eu comentei num vídeo anterior, no vídeo de Exu. Eu encontrei um Exu aqui, o Exu Tranca-Ruas, com quem dividiu uma encarnação comigo e eu já tinha acessado essa vida antes e ele só me confirmou sem eu ter dito nada, quer dizer, a gente viveu junto numa vida passada. E hoje ele é um Exu e eu estou encarnada e cheguei até o terreiro onde ele é o guardião. Então, me senti, a partir daquele momento, até bastante chamada, puxada para aquele lugar. Então, comecei a trabalhar lá, né? A primeira gira foi ontem, né? Trabalhando como médium, entrei no desenvolvimento que foi anteontem e decidi entrar com a maturidade que eu tenho agora, né? E não era sobre isso que eu queria falar, não. Eu estou falando isso para chegar agora onde eu quero chegar, que é em chegar no feminino, né? Porque quando a gente quer ser médium, a gente tem que ter em mente que a gente está ali para servir, né?
Então, o meu trabalho hoje, ele acaba sendo, não só hoje, né, mas o ser psicólogo, né, uma pessoa que se forma em psicologia, ela já teve um chamado para servir ao outro, por mais que seja um trabalho que é cobrado, claro, é um trabalho, assim, de dar, né, o conhecimento, de educar emocionalmente, de ajudar o próximo a se tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais coerente. Essa é a proposta da psicologia, né? E essa é a proposta da espiritualidade também, né? Da mediunidade também. Porque muitas vezes o médium o trabalho do médium é simplesmente, óbvio, se trabalhar no dia a dia, moralmente, né? E quando ele está lá no terreiro, ele simplesmente entrar numa humildade, numa entrega, numa confiança, esse é o treino do desenvolvimento mediúnico. A gente vai aprendendo a confiar, a afrouxar o mental e entregar a nossa consciência, né? Tanto é que os espíritos começam a vir, pelo menos comigo, né? E eu ainda não saí dessa fase. Eu sou totalmente consciente, tá? Pode incorporar caboclo que eu tô consciente. E dizem que com o passar do tempo, e eu acredito nisso, estou me trabalhando para que isso aconteça, que a gente tem que afrouxar totalmente, e aí eles vão entrando mais, e aí a gente vai, a gente continua ficando consciente nos momentos em que eles permitem, né? Mas a gente consegue se entregar tanto que até se torna semi-consciente, né? Então, o trabalho do médium é o servir em primeiro lugar. Não importa se é porque todo mundo quer entrar para incorporar, né? E eu me peguei pensando sobre isso muito antes de decidir continuar ali trabalhando. Quer dizer, a proposta era eu entrar, eu sabia que meus guias estavam pedindo por conta de proteção. Foi por isso que eu fui chamada a trabalhar lá, pelos meus guias. Eu tenho tudo na minha casa, tenho firmeza, eu fiz tudo intuitivamente, nem sabia que era assim que tinha que fazer. Fui juntando as informações, meus guias foram vindo, e assim, só que chegou uma hora que o volume de trabalho está tão grande que se eu não me cuidar dentro de uma egrégora, aí eu voltei um pouco atrás, sabe assim? Você precisa se aproximar, porque o meu desenvolvimento mediúnico, ele não foi o suficiente. Ele não foi o suficiente. Eu hoje posso, estando com os meus guias em desenvolvimento, numa casa que tem uma egrégora, que trabalha, poxa, tantos guias trabalhando juntos, é uma força que eu ganho para o meu trabalho, já que o meu trabalho tomou essa dimensão e é uma dimensão espiritual. Então, eu não posso fingir que isso não acontece, né? E que a perturbação vai vir porque é natural que venha. E a gente tem que se fortalecer para a gente dar conta, porque a gente tem que dar conta. A gente está aqui como médium para dar conta, porque a gente trabalhar com as pessoas ajudando, seja profissionalmente, seja no terreiro, isso é para a gente mesmo evoluir, para o coração abrir, para a gente expandir. E esse é o ponto. O coração, quando abre, é o feminino em nós. Por que estamos como estamos? Porque o coração fechou. Então, assim, a massa do planeta Terra está com o coração fechado ainda. Quem está abrindo ainda está fechado em muitos aspectos. Que a gente teve que aprender durante tanto tempo, tantas encarnações, a se defender, a ficar com medo, a se sentir vítima, sabe, tudo assim. Então a gente aprendeu a se defender e fechou o coraçãozinho, ficou muito mental. Isso tem inúmeras explicações culturais, né, históricas. Então, gente, me peguei pensando ontem, foi tão legal, eu realmente estou decidida a me entregar, sabe? Com todos os desafios que temos no desenvolvimento mediúnico, dentro de uma casa. Eu tenho maturidade para saber que nenhum pai nem mãe de santo são gurus.
que as pessoas têm um ego, e todas as pessoas da corrente têm, e que uma hora eu vou virar um alvo, porque eu sempre viro, e faz parte da minha encarnação, e isso, aprender a lidar com isso. Cada um tem que aprender a lidar com o que vem para lidar. Eu tenho essa dificuldade, então é onde eu vou ter que trabalhar, e estando num grupo isso aparece mais, para ser transcendido, né? Então, estou disposta, vamos lá, vamos trabalhar, tá? Mas aí, eu me peguei pensando assim, né? Porque eu tenho, assim, mais facilidade em receber meu caboclo, né? Acredito que é porque a gente trabalha bastante juntos, por conta do trabalho de cura. E ele me disse que primeiro ele vai estar na frente, então é isso, tá bom. Depois me aproximei mais da energia de Preto Velho e Exu, né? Fui para a festa de Erê, eu não sinto o Erê, e esse é o ponto. Eu tenho um mental muito forte. Vocês sabem, estou aqui, a gente está racionalizando. A minha profissão não é racionalizar. Então, assim, é aí que é o ponto da mediunidade. Né? Eu tenho uma mediunidade bastante mental. Se deixar, a entidade fala na minha cabeça e é isso. Eu posso escrever, posso incorporar. Você precisa estar num estado de confiança absoluto no mundo espiritual, nas pessoas que estão ali, sabe? Não se sentir, não se preocupar com o que o outro possa estar pensando de você, porque tudo isso é humano e tudo isso atrapalha, né? Então, claro, se eu entrei num desenvolvimento mediúnico, isso vai acontecer comigo para eu poder trabalhar isso. Então, vamos lá, né? Então, disso, eu comecei a refletir sobre o meu feminino e a nossa dificuldade em servir, porque às vezes a gente quer incorporar e na verdade, o aprendizado vai vir da entrega do servir. Estar ali e se abrir para todos os que estão ali. Se estão julgando você, isso não é importante. Por mais que estejam, mas não é importante. O importante é o que você está fazendo ali. E o seu objetivo é crescer, amadurecer, não julgar, não criticar, afrouxar o mental que é o ego. Você está ali com um propósito maior de dar às pessoas aquilo que você já recebeu, que foi ajuda, que foi apoio. Eu não posso negar ajudar as pessoas de tanta ajuda que eu já recebi. Então me peguei, gente, questionando isso. Por que querer incorporar? Eu posso curtir o processo, ir me sentindo à vontade, conhecendo as pessoas, servindo, estando presente, ajudando, cambonando e deixando a coisa fluir naturalmente. Se é o meu caboclo que eu sinto confortável e ele quiser vir, que venha. E se eu não estiver confortável com outras energias, eu vou fazer outras coisas, mas que eu esteja sendo útil. E o servir, o acolher o outro, é feminino. É feminino. Você querer ser médium de incorporação logo, para poder verem você logo, para você poder estar com seus guias logo. E tudo isso é ego, tudo isso é masculino. Eu estou colocando de uma maneira bem simples para a gente poder compreender isso. Se eu vou falar assim, porra, Daphne, o que tem a ver tua mãe com essa história? Tudo. Tanto que eu fui e voltei nessa história, eu me permiti, né, me soltar mais agora, em termos de, topei entrar num lugar, quando topo, eu topo, né, gente? Não vou ficar lá de meia boca, não, vou fazer direito. E, claro, fatalmente, vem meu caboclo, vem a mediunidade de incorporação, aí eu penso, incorporar, será que eu quero incorporar? Será que eu não quero? Fico mental, assim, atrapalhando. E tudo bem, veio, né, tal. Mas para você chegar a um nível de abrir mão de tudo do controle e deixar que uma entidade venha para dar consulta e conversar mesmo com alguém, você precisa ter o feminino. O feminino.
A confiança vem no feminino. E eu percebi que agora é a oportunidade única que eu tenho de trabalhar meu feminino. E olha o que o meu universo, a minha egrégora, a minha galera me ajudou a refletir. Eu tive um insight ontem, chorei muito hoje de manhã. Ficou uma coisa grandiosa, sabe? Um presente que eu recebi. Eu fui para a festa de beijada e, poxa, eu não recebo herê, só fiquei ajudando na festa. E quando eu cheguei em casa, me senti muito bem. Eu estava muito feliz, muito feliz. Como eu nunca pensei que pudesse ficar assim. Eu voltei a trabalhar, né? Não incorporei e estou feliz, cheguei em casa feliz. Quer dizer, isso para mim, Daphne, eu não tive isso nos outros lugares que eu trabalhei, sabe? Nos outros lugares que eu trabalhei, eu só estava preocupada em incorporar. Essa é a imagem que a gente tem da Umbanda, né? E na verdade, não, eu estou ali para ajudar. Então me caiu essa ficha. Tudo bem, e fiz o meu melhor e saí de lá. E cheguei em casa bem pra caramba, muito agradecida, né? Até meus cachorros estavam calmos demais, assim. E uma harmonia, uma coisa legal. E aí eu falei assim, bom, até troquei minha foto do Facebook de capa para colocar eu quando eu era criança. Eu nem pensei nem beijada. Eu estava emocionada comigo mesma, sabe? E entrar em contato comigo mesma, assim, com a minha essência de criança, que é pura, que é feliz, que é alegre, que tem brilho no olhar. Botei lá uma foto que eu estava de batom, eu era criança. Eu gostava de desfilar com o salto alto da minha mãe, com o cinto pendurado, com batom, com brinco, com várias pulseiras nada a ver, super brega e criança desfilando. E aí eu pensei, cara, eu vou ligar para minha mãe. Hoje, assim, tenho minhas dificuldades com a minha mãe, mas eu já amadureci em inúmeros aspectos, então eu já sei como eu devo proceder, né? Só não posso conviver, que para mim é muito desafiador. Nós não estamos no mesmo momento, assim, que tenha o mínimo de compatibilidade para um convívio. Mas eu entendo que o respeito e o amor, a gratidão, precisam estar sempre entre nós. Porque aqui é oportunidade única e aquilo tudo que a gente já sabe, embora isso não exima a dificuldade entre espíritos e momentos tão diferentes dos espíritos, né? Às vezes ela tenta jogar na minha cara como se eu me sentisse superior a ela. Isso é uma memória que ela tem de vidas passadas e claro, tem momentos em que eu preciso puxar uma força maior para falar com ela, porque senão eu me sinto massacrada por ela, que também não deixa de ser memória. Então é aquela coisa que a gente tem de dinâmica, né? Familiar. E que a gente acaba se machucando mesmo. Mas eu hoje, com toda a minha maturidade, eu já estou muito melhor. Eu fiz limpezas, eu realmente acessei vidas, fiz apometria, fiz desobsessão, fiz tudo aquilo que eu já contei aqui nesse canal. E é óbvio que eu já tentei ajudá-la, fiz constelação e tal, fizemos um bom trabalho. Hoje ela já está muito melhor do que ela estava antes, mérito dela, mas é aquilo, ela não acordou espiritualmente. Ela hoje, ela até tenta, e esse é o ponto que eu queria contar para vocês, que com a minha luz, com a minha caminhada, e para minha família é muito importante um reconhecimento material, sabe? Infelizmente, eles só não se dão conta disso, mas é muito importante o dinheiro, a matéria, sabe? O mostrar, o ter. E é uma viagem de ego, assim, muito louca, que não vale a pena entrar aqui. Mas, e a minha mãe, ela vendo o meu caminho, né? Ela tem uma curiosidade, ela chegou até a entrar numa confusão de questionar as crenças dela. E quando ela vem conversar comigo sobre isso, ela tem curiosidade. Hoje, ninguém acredita, porque ela é testemunha de Jeová e vem me perguntar umas coisas que nenhuma testemunha de Jeová perguntaria.
E eu reconheço que ela faz isso para entrar no meu mundo, para arrumar uma forma da gente conseguir se comunicar, que é o que ela fala. Você precisa se comunicar comigo, você gostava de se comunicar comigo. Só que eu cansei de me comunicar com ela, porque com o passar do tempo eu percebi que cansei. Desde pequenininha, ela tem umas oscilações tão grandes, de um estique-puxa tão grande. E agora com a espiritualidade tá uma coisa ainda maior, sabe? É uma... Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Desde pequena, ela dá e tira. Ou antes dela dar, ela diz o não. Então eu acostumei com uma mãe que diz não na frente. Tudo é obstáculo, tudo é difícil, tudo é complicado. E isso, para o meu feminino, ficou muito marcado, sabe? Uma vez que eu tenho entendido que eu preciso trabalhar o feminino e tal, minha vida se voltou para isso. Inclusive, hoje eu posso ajudar pessoas a identificarem essa questão e a trabalharem até junto comigo, porque a gente está trabalhando junto, cada paciente, né? Ontem, eu liguei para ela, eu estava feliz, entrei em contato com a minha criança, liguei para ela, e foi só mais uma vez onde ela me puxou para as curiosidades dela, como uma boa geminiana, e que não aprofunda nada, apenas entra numa confusão danada de teorias e, porra, ela quer entender, quer me trazer para o mundo dela, quer que eu vá, enfim, quer entrar no meu mundo, uma coisa assim, e depois ela não sustenta nada daquilo. Então, desde criança, eu venho me frustrando com a minha mãe. É como se toda vez que ela me dá um presente, é como se aquilo tivesse um preço mesmo, sabe? Um preço que depois eu vou ter que pagar de alguma maneira e sempre em relação à carência dela, ao afeto. E ela joga emocionalmente para ter aquilo. Às vezes ela até pira e diz que vai pirar e vai enlouquecer para ter as coisas. E a família toda cai nisso. Então ela sempre teve tudo. Eu reconheço os comprometimentos dela, eu reconheço tudo, sabe? As limitações e tal. Mas do meu lado, a minha parte de dificuldade é que eu tô feliz e sempre que eu tô feliz vou compartilhar a felicidade e ela parece que entra no meu mundo e depois tira. Exemplo pequeno. Já faz algum tempo que ela vem tentando entrar no meu mundo espiritual. Não tem como, porque ela tem barreiras de crenças na frente. Embora ela queira muito, tenha muita boa vontade, chega uma hora que esbarra, eu fico, gente, para morrer, porque eu tenho uma questão com o tempo e como eu estou gastando meu tempo, sabe? Eu gosto de gastar o tempo bem gasto, assim, para a gente ter discussões que crescem, para a gente poder, sabe, avançar, se melhorar, se transformar juntos. E às vezes a sensação que eu tenho com ela é que eu dou muito tempo ali conversando para sempre depois ela tirar aquele presente que ela tinha me dado de poder estar com ela, trocando, crescendo junto. Porque não entra nada. Não entra. Então eu sempre falo assim, por que eu entrei nessa de novo? Sabe? E ontem foi a mesma coisa. Mas aí eu tive um insight. Ela eu ia dar um exemplo, né? Ela vai lá, fala comigo, pede para eu jogar as cartas para ela. Aí jogo as cartas para ela e ela diz assim: Nossa, agora entendi. Caramba, que legal isso. Ai, não é nada daquilo que eu pensava. Não, mãe, as coisas não são assim. O preconceito vem do medo e tal, né? Tá. Aí um belo dia eu vou para casa dela, ela fala assim: Você vai vir aqui, vai dormir aqui? Não quero sal grosso, não quero vela do anjo, não quero nada. Como assim? Sendo que uma ou 2 semanas antes, ela mesma estava pegando o sal grosso para mim. Ela mesma estava dizendo que tomou um banho de sal grosso. Ela mesma estava acatando todas as coisas que eu falava no jogo para ela fazer, tomar banho disso, daquilo. Então, a vida toda, esse é um exemplo pequeno, é um dar e um receber. Por quê? Por causa do stick puxa mental de crença de 880 que ela tem. Então, o meu feminino ficou muito comprometido porque eu confio desde pequena nela e ela tira tudo.
Aí eu confio e ela tira. Ela é muito legal, daqui a pouco ela é carrasca. E isso não é por querer. Isso é um movimento de confusão do espírito dela, do comprometimento dela. Só que eu, como criança que cresceu, virou adolescente, depois virou adulto, agora virou adulta pra valer, cara, eu cansei disso. E isso, o cansaço me fez distanciar dela. Muitas vezes briguei com ela muito. E hoje, o cansaço é assim, bom, tô em São Paulo, ela tá no Rio, estamos bem, vamos ficar bem. Vou lá visitar, vou ficar com a parte boa da minha mãe. Né? Eu já sei, já tenho terapia, já autoconhecimento suficiente para isso. E chegou a hora, inclusive, de pensar em ajudar ela, dar o retorno de tudo que ela já me deu. Né? Então, é esse momento que eu tô. E aí, ontem, foi a mesma coisa. Eu liguei só para saber como ela estava. E aí, papo vai, papo vem. Ela insiste em me perguntar as novidades. Eu digo, eu não tenho novidade. Por quê? Quando eu digo que não tenho novidade, é porque as minhas novidades são todas espirituais. Do meu trabalho, dos meus cursos, a minha vida hoje é toda essa. E aí, depois que passei de contar as novidades dos cachorros, da gatinha, da minha casa, sabe, do meu marido, não sei o que, esgota, eu pergunto dela, esgota e ela quer falar sobre a espiritualidade comigo. Me tira uma dúvida aqui. O ego não é não sei o que, mas dúvidas muito básicas que fazem parte da jornada dela ir lá e buscar. Só que ela insiste em querer me perguntar como uma referência, porque eu sei que ela está me colocando nesse lugar de referência. Ela sempre foi assim. Inclusive, ela, por conta do espírito dela. Eu já tive lugares de poder estando com ela. Então, ela me coloca nesse lugar de poder, mas ela não quer mais isso. Então, ela sofre com isso. A hora ela me coloca lá em cima, ou ela me coloca lá embaixo. Então, assim, é complicado a relação. E ontem, ela fez a mesma coisa, né? E eu, para variar, fiz a mesma coisa também, de querer responder, de querer ajudar, de querer... Só que chegou uma hora que eu pensei assim, nossa, que eu me dou conta de que tudo de novo aqui não vai entrar nada, porra. Porque aí ela não vai aprofundar, sabe? E para mim fica meio frustrante, porque não tem por que a gente entrar nesse assunto. Não sou eu que vou ajudar ela nisso. Eu já tentei de inúmeras formas. Então, essa é uma maneira que ela tem de não sei o que ela faz, que eu entro. E aí, é porque filho e mãe, né? A gente quer entrar no mesmo universo. Seria muito bom se a gente conseguisse. Mas aí a gente não consegue. Mas eu entrei. E comecei a responder, começamos a conversar. E ela me perguntava, acolhendo a sombra é o quê? A sombra é o quê? Porra, gente, no final eu já estava cansada, porque eu tinha ficado o dia todo na gira. E eu falei, mãe, sinceramente, mãe, eu não vejo que você aprofunde muito, eu não sei qual o propósito que você está me perguntando tudo isso, porque você nunca faz nada com isso. É como se eu estivesse gastando um tempão aqui que a gente poderia ficar de boa sem tocar nisso. Para eu ficar bem com você e você ficar bem comigo. Porque, às vezes, no fundo, atrás das suas perguntas, eu percebo que você gostaria que eu fosse testemunha de Jeová. E eu tô aqui com a maior boa vontade, te mostrando o meu universo, só que às vezes eu sinto que, porra, isso é viagem do meu ego, entendeu? Querer falar sobre ego contigo. E aí, dito e feito, era isso mesmo. Não entrou nada, sabe? E aí, eu me peguei com aquele sentimento de, pô, por que eu fiquei com ela tanto tempo no telefone? Eu tava tão bem, sabe? Pra que eu fui fazer isso? Fiquei mal, mas não demorou muito não, porque eu tava bem mesmo. E aí, eu fui dormir, né, e tal, acordei. Acordei pra minha meditação, né? E começaram a vir as coisas. Eu nunca confiei na minha mãe. Nunca. Porque ela não segura, ela é instável. E ela é instável por N razões, que eu já sei todas. Inclusive do mundo espiritual que ela não sabe. Então, assim, tem caso obsessivo, tem chip, tem tudo ali que eu não posso ajudar.
E isso teria que ser dela, a partir dela, o movimento, o universo certamente iria dar para ela se ela corresse atrás, mas ela se prende em prisões de mente, em religião. E aí eu entendi, cara, que a minha dificuldade de entrar num lugar com a minha maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu posso entrar e sair de onde eu quiser, sem me sentir abalada com o ego das outras pessoas. E eu não estava querendo fazer isso por conta do meu relacionamento com o feminino. Porque é o feminino que compreende, o feminino que aceita, é o feminino que acolhe. Então a gente vai trabalhando as camadas que vão vindo no tempo para a gente trabalhar. E eu tô precisando agora trabalhar a mediunidade de uma maneira mais ostensiva mesmo, sabe assim? Para aprender a não ter erro em identificar as energias. Então isso só pode ser feito dentro de um terreiro. E é isso que eu preciso agora. E meus guias estão batendo na minha cabeça para eu fazer isso, e eu resistindo, e eu dizendo que não quero, não sei o quê. Você não quer, mas você trabalhar com o que você trabalha, você precisa. Porque não é só ficar na assistência se cuidando, você trabalha. Então nada mais justo do que você colocar serviço dentro de um lugar também. Porque fora isso está a caridade. Bom, resumo da ópera, eu entendi que servir, trabalhar na caridade, acolher o ego das pessoas, dos lugares que muitas vezes as pessoas vão falhar, sabe? Porque vão julgar, vão criticar, mesmo estando dentro de um lugar espiritualizado. Esse é o problema da religião. E eu não estava disposta a fazer isso, agora eu entendi. A gente tem que olhar para a forma que a gente se relacionou com as nossas mães. Porque eu nunca confiei na minha mãe. Como é que eu vou confiar de entregar a minha consciência às minhas entidades, aos meus guias? Como? Se justamente o portal de confiança e de entrega que é a minha mãe ficou assim comprometido em um grau muito, muito, muito grande. Daphne, como é que você vai sair disso? Saindo pela porta por onde entrei. Sabe assim? Me dando conta, voltando, fazendo um caminho de volta, me dando conta, olhando para o lado, me dando conta de tudo. De como eu fui me fechando desde criança para a raiva. Chegou a hora. Entendi, eu não preciso de nada para fazer isso. Não preciso de grupo de mulheres. Não preciso de mulheres temos a força. Mulheres juntas. Não. Meu feminino é sagrado e a resposta dele está na minha mãe. Eu nunca confiei na relação que eu tive com ela. Achei sempre muito escorregadia. E esse é o meu discurso quando eu entro em instituições religiosas. Meu discurso é que as pessoas são escorregadias, não são confiáveis. Isso é o reflexo da relação que eu tive com a minha mãe. Então eu convido você a refletir sobre isso, não através de mim, claro, mas não pegando a minha história e interpretando. É pegando a minha história, da forma que eu coloquei, para você pensar na sua. E outra coisa, vamos desmistificar a figura do terapeuta e do guru. Porque eu, como terapeuta e uma boa terapeuta, claro que não perfeita em todos os casos, mas como uma boa terapeuta, digo para vocês que estou, a cada paciente que o universo me dá, estou crescendo mais do que eles, se bobear, através deles. É sempre um presente tê-los. Sempre nas minhas meditações, penso, puxa, o que esse paciente me trouxe? Abro o meu coração para servi-lo. Só que faltava essa porta. Que cada paciente foi me ajudando a começar a enxergar.
E agora o universo, pum, escancarou na minha frente. Através de uma situação que sempre acontece. E que eu fiz assim, virei uma chave. E é assim que se dão os nossos processos. Tá ficando longo, né? Eu vou ter que terminar. O feminino mora na porta de entrada que são as nossas mães. Nessa encarnação, o nosso feminino está nas nossas mães. E muitas vezes a coisa é oculta, inconsciente mesmo. A gente nunca pode ficar só com aquilo que a gente vê. E hoje eu assisti um vídeo da Maria Padilha das Almas, que não foi por acaso que eu cheguei até esse vídeo, do diálogo com os espíritos do Jefferson Viscardi, falando sobre mediunidade, falando sobre entrega, confiança, e tudo se encaixa. Tudo se encaixa. A confiança vem do feminino. Se a gente não olha para nossa mãe, para o que está inconsciente dentro dessa relação, a gente vai ficar mais masculino. Isso, meus amigos, vira egão, defesas, ataques, coisas assim. Para a espiritualidade, tudo fica visível, como diria Maria Padilha, nesse diálogo. Nada passa batido pela espiritualidade. Então, um bom caminho de você enxergar como vai a sua relação com a sua mãe é através do olhar para a espiritualidade. Eu comecei a enxergar minha mãe, já faz um tempão. Mas a integração vem no tempo certo de cada um. Querer ver. E eu quero ver. E ainda assim, demora para quem tem pressa. E eu tenho pressa. Mas a pressa não adianta nessas horas, porque a coisa tem que ser de verdade. Então, acho que galguei aí mais um degrau de compreensão, de integração, porque não adianta só a compreensão mental. Tem que integrar aqui, É pegar as nossas mães, as dificuldades delas e acolher. Mesmo. Jamais querer que elas sejam aquilo que não podem ser. Que elas deem aquilo que elas não podem dar. Mas isso não impede que a nossa criança tenha sofrido, sabe? Muito. Então ela está marcada. E nenhuma criança vem marcada dessa forma, machucada, se em outras vidas ela já não, as personalidades já não viessem sofrendo com essas marcas. Bom, então cabe a nós cortarmos a teia do karma. Assim, e o que corta a teia do karma é o perdão e o amor, a compreensão amorosa, a integração e pronto. Isso quer dizer que eu vá conseguir abraçar minha mãe? Não. O grau de carência dela é tão grande e insuportável. O grau de manipulação emocional, de jogos maliciosos sem querer, foi enorme, ao ponto da gente não conseguir. Então, nesse estágio, a gente precisaria, eu estou falando eu e a minha irmã, a gente precisaria que essa mãe também corresse atrás para entrar no processo, sabe? De se curar dos padrões que tanto nos feriram. E aí isso é a parte dela. A ela cabe a parte dela. E toda mãe que tenta fazer com que os filhos sejam as mães, né? Minha mãe querer que eu seja a mãe dela, não pode. Não, isso é antinatural. Então, a gente, como filha adulta, precisa reconhecer essa mãe com gratidão, honrá-la porque ela está acima, né, na hierarquia, e devolver para ela o que é dela e pegar o que é nosso.
para nos tornarmos livres para progredir, prosperar e tal, sem ficar com identificações e pactos e tudo mais de dor, de sofrimento, de sofrimento, de blá, entendeu? Eu só agradeço todos os trabalhos de constelação que eu tenho feito, eu agradeço todos os pacientes que eu tenho recebido, todos os jogos, todas as pessoas com dificuldades de se olharem, de verem os pontos que às vezes o jogo mostra e elas não querem ver. Eu agradeço porque isso também faz tocar em mim pontos que eu não tinha tocado antes, né? Através da reação das pessoas, eu posso me ver. Tudo sou eu, né? Tudo que se manifesta dentro da minha realidade, sou eu. Então eu tento acolher tudo o que eu posso e o que eu não posso também. Então esse é um vídeo de gratidão do feminino. Eu estou honrando com o meu feminino, honrando com o feminino de vocês, mulheres. Não compactuo com a ideia do feminino se juntar com agressividade. Não compactuo porque isso é masculino por si só. Compactuo com o amor e com a fraternidade de cada vez nos tornarmos iguais, mesmo, em pé de igualdade, sem precisar nada. Simplesmente somos iguais. Não há diferença. Somos iguais. Masculino e feminino. Essa é a diferença. Iguais. Importantes, especiais. Todos iguais. A fraternidade vem dessa compreensão e dessa integração. E aí a humildade. E você confia, e você se entrega, e você consegue admitir que existe algo acima de todos nós que somos iguais. Não sei se me fiz entender em tudo. Espero poder tocar o coração de vocês com a boa vontade que eu sei que vocês têm dentro de vocês. Namastê, pessoal.